Ok. Bom, então voltando um pouco, hoje a gente dá continuidade à última parte do curso, né, O Mundo das Mães, aonde a gente vai se ocupar deste livro central. O livro inteiro poderia, o curso inteiro poderia ser só uma leitura desse livro, Nascimento de uma Mãe, né, e vocês vão ver na minha apresentação, onde eu vou retomar com vocês como é que Daniel Stern chegou até esse livro. Né, de como que esses livros anteriores que a gente foi estudando, as primeiras relações, um que eu falei pouco, mas que é o mundo interpessoal do bebê, depois a constelação materna, e outros livros que vão se permeando aí. Tem um que é Diário de um Bebê, que é um exercício muito curioso, que Daniel Stern faz. Bom, mas como é que seria o bebê, do ponto de vista do bebê, chegar ao mundo? E ele escreve o que seria um diário de um bebê, vendo o mundo chegar, né, as primeiras impressões e tudo isso. E é essa sequência de livros, então, que chega até a possibilidade de ele fazer esse livro junto com sua mulher, Nádia. E, se eu não me engano, eles têm 3 ou 4 filhos, alguma coisa assim, né? E então uma reflexão muito viva da experiência, né? Eu vou retomando parte a parte, né? Então é esse texto. Esse texto ele é escrito por 3 pessoas. Ele é escrito por quem escreve é externo, mas os grandes conteúdos, as grandes apresentações, os grandes comentários, as grandes reflexões sobre o que é ser mãe, vêm da sua mulher, Nádia, e de Alison Freeland, que é uma jornalista dedicada ao tema da parentalidade, né? Então ele, digamos, se reuniu ou discutiu com essas autoras o conteúdo desse livro e realmente para poder fazer um tipo de apresentação, de uma reflexão teórica com muita base empírica, né? Então, eu vou lendo um pouco aquilo que a gente vai estudar, aquilo que a gente vai ver. Como temos 3 aulas, eu não vou correr com esse texto, né? Então, eu vou seguir lendo, comentando. Vocês podem intervir a qualquer momento, né? A gente pode ir seguindo assim, né? Então, a gente vou ler um pouco o que é essa perspectiva geral, né? Este livro explora a jornada psicológica de uma mulher ao se tornar mãe. Ele se aprofunda nas mudanças emocionais, sociais e de identidade que ocorrem durante a gravidez, o parto e os primeiros meses da maternidade, né? Tem como aumentar? Não tem como aumentar isso? Eu não sei. É. Não tem nada. Ali à direita. Aqui? Acho que ali do ladinho, não? Ali? Acho que aí você saiu, não foi? Aí você conseguiu aumentar um pouco. Assim é melhor, né? Um pouco melhor. Ou então você tem que sentar um pouquinho para frente. Acho que tá É. algo melhor que eu consigo. Eu não sei como é que a gente consegue. Tá bem versão lateralzinho. É. Aquele lá em cima, aquele quadradinho do lado do X não aumenta? Talvez. Então vamos tentar, né? Não, mas isso mesmo, tá? Então, veja, aqui está condensado alguma coisa que nós vimos nos depoimentos muito mais aprofundado, assim, né? Então, cada um dos depoimentos, eu achei muito interessante que os 2 depoimentos não se dedicaram a fazer uma reflexão abstrata, teórica, muito afastada, que juntasse as experiências. Ele teve os 2 depoimentos muita riqueza no sentido dos detalhes daquilo que está sendo vivido, né? No detalhe. Então, e essa marca que toda mãe sabe, que é para cada filho uma mãe,
né, e quais são as dimensões todas disso que vai acontecendo. E a vantagem do texto do Stern é que ele, então, é como se ele se afastasse um pouco, talvez pela própria posição de homem, com a possibilidade de se afastar um pouco da experiência e poder fazer alguma formulação mais universal sobre o que é a gravidez, o parto, os primeiros meses e os primeiros meses da maternidade, né? O livro defende e analisa a ideia de que, assim como um bebê nasce fisicamente, uma mãe nasce psicologicamente, dando à luz uma nova identidade para a mulher, produzindo tanto uma percepção como uma apercepção de ser mãe. A percepção é um certo sentido de a mãe vive sendo mãe mesmo que ela não pense sobre ela mesma. Né? São as coisas que ela vive, por assim dizer, seja quando o bebê nasce, seja no todo o processo de gestação e até antes da gestação, quando isso vai sendo preparado pela existência da mulher e pela existência familiar, né? Não necessariamente como destino de toda mulher, mas nas mulheres que, digamos, que percorrem este caminho, têm essa experiência, né? Realizam esse caminho na vida. E depois a percepção é a percepção com a consciência de si mesmo, né? Então, a percepção do eu, quando eu sinto que sou eu que estou falando e sei que sou eu e tenho uma reflexão sobre eu mesmo, né, esse tipo de coisa. A percepção de ser mãe é a mesma coisa. Então há um trabalho reflexivo aí envolvido, não necessariamente científico, teórico, universal, mas é um trabalho de apreensão de si mesmo, apreensão consciente de si mesmo, consciente, um pouco inconsciente aí, mas que tem mais a ver com a experiência de aprender-se a si mesmo na realização desse modo de estar no mundo. O livro explora diversas facetas da maternidade, incluindo a transição de ser só filha, né, para também ser mãe, a mudança na percepção do marido e a formação de uma nova comunidade com outras mulheres, né? Teresa falou um pouco da sustentação que o marido pôde dar a ela naquelas vivências todas, assim, né? Lígia, algumas coisas de compartilhamento da relação com o marido no sentido de cuidado daquela situação, né? Das duas gravidezes, né? Com os dois maridos, assim, com modos diferentes de ter isso. Mas foi falado muito pouco, talvez, quais são as transformações que ocorrem na vida amorosa, conjugal, seja de um modo mais geral, seja em função da vida erótica do casal quando uma mulher tem filho. E que isso é uma grande transformação, né? E ocorrem, muitos casais se separam quando esse momento ou não entendimento, ou por falta de dificuldade de acompanhamento, enfim, tem toda uma mudança importante. Dentre elas, eu diria, o lugar da sexualidade. O lugar fica muito mais evidente, né, esse lugar quando a vida com a chegada da maternidade, a chegada do filho, provoca no lar e na vida conjugal, né? Esse livro também aborda a formação de novos triângulos familiares, a sobrevivência e o bem-estar do bebê, a busca por afirmação dos outros, né, uma busca social, o amor e a intuição materna, entre outros temas. Além disso, discute como a maternidade muda a maneira como a mulher é percebida na sociedade e em sua família. Então é tudo isso que nesse livro a gente vai ver um pouco mais em detalhe e vai vendo aqui nessa... esse é o sumário do livro, né? Então, onde há toda a parte 1 de preparar-se para ser mãe, né? A gravidez, o parto, as expectativas, o que se realiza, o que não se realiza, né? Depois o momento onde nasce essa mãe de fato, né? Onde tem a ver com esse momento em que a mãe está dedicada, esses primeiros meses onde a mãe está dedicada totalmente ao bebê,
que nós vimos lá com a preocupação materna primária de Winnicott, e que Stern prefere preocupação parental primária, ao invés de preocupação só materna primária, para caracterizar esse aspecto, né? E depois, todas algumas... Primeiro ele fala isso numa situação onde está tudo bem com o bebê, está tudo bem com a família, está tudo bem com esse tipo de cuidado, mas também vai se dedicar a esse momento, esse capítulo 9, quando o bebê necessita de cuidados especiais. Seja muito especiais, seja pouco especiais, né? Que transformações ocorrem aí, né? E 2 últimos capítulos sobre a carreira da mãe, ou a vida profissional da mãe, a vida, uma vida da mulher que não se reduz a ser mãe, né? E depois essa vida a relação com os maridos, o marido não é só marido, é pai também, todo esse universo que está sendo tratado. Isso é um certo tratado, por assim dizer, né, sobre psicoterapia de casais, de mães, né? Então, talvez forneça um entendimento anos-luz à frente do que a compreensão simples do triângulo edípico na vida de uma pessoa, né? São inseridos aí outros elementos, outras vivências, outros conflitos, outras experiências e, por conseguinte, outras necessidades do apoio e do acompanhamento, né, dessas mulheres e dessas mães, né? Uhum. Estão acertando o projetor aqui. Tenho, acho que eu vou mandar para vocês, eu tenho o PDF, acho que total, e depois o PDF de cada um dos capítulos, tá? Mas mando para vocês, bom? Né? Bom, no início é um pouco essa história de como é que como um homem pode falar da maternidade, né? Um pouco o que eu fiz no próprio curso, que é chamar 2 mulheres para me ajudar com relação aos depoimentos e a gente poder agrupar, né, esse tipo de experiência, não porque os homens não tenham também uma experiência com a maternidade, não exerçam as funções maternas, né? Mas eu diria que a plenitude da experiência de uma mulher que é mãe, né, e de todas as experiências e de tudo que ela vive, é muito mais próxima de uma experiência que um homem jamais terá, né? A experiência da preocupação, a experiência de estar grávida, né? Um homem jamais terá essa experiência. Ele pode ter a experiência de acompanhar a gravidez da sua mulher ou da sua companheira, né? Seja lá assim, mas um homem jamais terá essa experiência, né? Mesmo em casais homoparentais, é muito diferente uma mulher que está grávida e de uma outra mulher que acompanha a gravidez da outra, né? Não é a mesma experiência. E depois, o momento do parto, o ter o bebê, o entrar nesse estado de comunhão assim com o bebê, são coisas específicas que têm a ver com ser mulher. Ser mulher no mundo, parece uma obviedade, mas é necessário falar, ser mulher no mundo é diferente de ser homem no mundo, né? Um modo, isso nada tem a ver com quem desejamos eroticamente, nada tem a ver com isso, certo? E são aspectos existenciais que não são redutíveis à sexualidade, nem, né, mas são relativamente redutíveis ao gênero, porque só mulher engravida, né? Então esse é um aspecto importante. Aí, então, como é que um homem pode falar da maternidade? Stern faz essa história de se articular com a sua mulher e com essa jornalista, né? Acredito que eles são muito amigos, muito próximos, para poder fazer esse tipo de trabalho. Lembra o texto de Winnicott, um artigo de Winnicott no A Criança e Seu Mundo, um homem falando sobre a maternidade,
né? Também tem proximidades grandes aí, né? E então é esse contexto que a gente vai comentar e seguir. Então, neste ponto, eu vou fazendo isso, comentando um pouco, lendo um pouco, né, de uma maneira lenta, de uma maneira que também vai permitindo que vocês possam intervir, comentar, né, então, de uma maneira mais vagarosa ou mais reflexiva, ponto a ponto, com relação a esses aspectos deste livro. Então, neste ponto, diz Stern, você pode perguntar como um homem pode escrever sobre o mundo interior de uma mãe. Obviamente, o fato de eu ser homem me exclui de experimentar pessoalmente as mudanças que ocorrem na vida de uma mulher ao se preparar para e vivenciar o parto. No entanto, isso não me exclui, como clínico, de ser capaz de observar e quantificar essas experiências ao longo de quase 4 décadas, observando e entrevistando novas mães. Tem uma experiência aqui específica de Stern, que não é, por exemplo, a experiência que eu tenho de tratar no consultório, né, tratar famílias, tratar mães, tratar desse universo de psicoterapia familiar e infantil, né, tem uma experiência ou outra com uma mãe, com uma mulher que fica grávida, assim, com um pai que acompanha a gravidez, mas não tem essa experiência rica que Stern tem. Felizmente, a última conferência que vocês vão ter é com Maria Teresa, que tem essa experiência ao longo da sua existência, de tratando de pais, mães, bebês, além da experiência da própria maternidade. Então, são essas conjunções que a gente está trazendo neste curso. Né? Então, o que fez Stern, para me ajudar a descrever o material, colaborei com 2 mulheres, ambas mães e profissionais. Nádia Bruchweiler Stern, minha esposa, que é pediatra e psiquiatria infantil, e Alison Freeland, jornalista com um longo interesse em paternidade. Né? Então é esse material empírico aqui. O que sempre me agrada muito nos autores em que a experiência, seja pessoal, seja experiência clínica, é muito viva. Você pode reconhecer isso, né? Eu acho que em Daniel Stern, em Winnicott, talvez seja o grande exemplo disso. Alguns outros autores da psicanálise, como John Searles, Melanie Klein, à sua maneira, né? Ferenczi, Abram, né? São todos autores onde vocês vão encontrar isso de uma maneira muito presente. Autores atuais como Thomas Ogden, você encontra isso também, assim, muito presente. E no Daniel Stern você vai encontrar isso, nós vimos próprios livros dele muito assentados, não só na experiência pessoal, como experiência de observação, né, com o método da microfilmagem, longas horas dedicadas à apreensão disso. Apresentei para vocês o vídeo da Beatriz Bibi, né, que também fica muito evidente a proximidade e a dedicação, a proximidade de ver com o microscópio os comportamentos empíricos. Então, isso não só dá uma vivacidade, como dá uma operacionalidade sobre os fenômenos clínicos. Né? Alguns autores, como Lacan e lacanianos, às vezes a gente tem dificuldade de ver um pouco como que aquelas formulações universais estão próximas da experiência clínica. Né? Não que não estejam, né? Mas a operação de tradução da universalidade da teoria para a singularidade da experiência é mais difícil. Okay? Então, seguindo um pouco, tanto minha esposa quanto eu trabalhamos como terapeutas de mulheres grávidas e adentramos no mundo da maternidade. Também trabalhamos extensivamente com mães com problemas nas suas relações com seus filhos. Nadia Bruchweiler, estava falando errado o nome dela, estava falando Bruchweiler. Ela mora na Suíça e ela é diretora de um centro Braselton. Braselton foi um pediatra americano muito importante, numa perspectiva um pouco comportamentalista, mas muito
inteligente, muito dedicado à compreensão do desenvolvimento infantil. E ele desenvolveu o método Brazelton, que é uma série de entrevistas para fazer diagnóstico, né, e para identificar problemas com mães e bebês no seu desenvolvimento. E as pessoas são treinadas nesse método para poder ler essas coisas. E ela faz, ou fazia, né, já deve estar com uma certa idade, entrevistas, né, e acolher a população, mulheres com problemas, mulheres com seus bebês, mulheres grávidas, né? Então, uma prática também muito viva com relação a esse atendimento de bebês e crianças, né? Então, Nádia pratica medicina em um ambiente pediátrico, né, cuidando ela é psicanalista também, cuidando de bebês saudáveis, bem como de crianças gravemente doentes ou com deficiências, né? E, então, tem toda essa experiência clínica que ele está ressaltando, está trazendo, como ele não está falando do ponto de vista filosófico, do ponto de vista abstrato demais, de um aplicador da teoria, mas ele está falando como alguém que tem esse contato muito direto com o seu campo, né? Bom, vamos ver, retomar com vocês qual foi o caminho que Damianes fez até chegar nesse livro. Esse caminho que eu vou retomar aqui, né, que é o próximo slide, o caminho percorrido para que este livro pudesse ser escrito, é ele mesmo comentando o que ele fez nos outros livros e como é que ele chegou até aí. O primeiro, e esse caminho tem a ver com o caminho que eu montei esse curso para apresentar para vocês. O primeiro é as primeiras relações, né, entre mãe e bebê, né? Então, ele foi dedicado a analisar esses comportamentos sutis que a técnica da microfilmagem vai possibilitando ver, e comportamentos não só sutis, como toda a questão da comunicação não verbal, né? Então, ele pôde jogar com este novo método, que é uma espécie de microscópio que amplia como é que se dá a regulação mútua mãe-bebê, né? Então, diz Stern, nesse livro eu procurei descrever a coreografia intricada entre mãe e bebê durante o tempo de brincadeira, a hora de dormir e a alimentação. Um parênteses, né, que me estranhou quando Stern falou isso, que a brincadeira ela tem só o objetivo, não tem nenhum objetivo que não seja brincar. É nela mesma, assim, que tem a ver com o Winnicott, mas é como se a brincadeira não carregasse aqueles elementos que, quando a gente encontra e estuda o texto de Winnicott, que é realizar a si mesmo, encontrar a si, encontrar o outro, a expressão do gesto espontâneo, né, a expressão da própria criatividade, como uma própria essência do modo de ser no mundo, né? O objetivo não é o prazer de brincar, né? Nesse sentido, eu acho que nós teríamos ampliações a fazer na compreensão que o próprio Stern tem sobre a brincadeira, né? Então, continuando, diz Stern, essa pesquisa para esse livro em uma época em que as câmeras de TV acabavam de se tornar ferramentas de observação acessíveis, e eu era capaz de assistir a uma fita de vídeo de uma mãe e uma criança repetidas vezes, de forma desacelerada, acelerada, congelada. Ele chama coreógrafos, né, vai atrás de etólogos para entender o comportamento. Isso é fascinante, essa descoberta. Isso depois vai ser usado, e até hoje usado de forma extensa nas pesquisas, né? E hoje, com as técnicas de neurociência, sincronias cerebrais, hoje em dia você pode colocar uma touquinha num bebê de verificação de funcionamento do cérebro, onde tem atividade no cérebro, na mãe, e coloca uma mãe para dar, por exemplo, de mamar para um bebê, uma mãe onde tudo funciona bem, né, e você vê as dinâmicas, você pode assistir às sincronias cerebrais começando a se acertar, né, e os cérebros, pouco a pouco, funcionando, né, de um modo muito parecido. E você vê isso nas imagens, né, e você vê isso nos gráficos, né, você pode identificar esse tipo de coisa, além de você poder ver. Se você pega, por exemplo, um vídeo do René Spitz, quando ele vê a criança no hospital,
com mãe e bebê, e às vezes uma mãe tentando dar de mamar um bebê e o bebê num desencontro total, a gente vê isso empiricamente. E todo mundo que já acompanhou, ou que já teve essa experiência, não precisa ser psicótico, né? Quantas vezes a mãe vai dar de bebê e não funciona? O bebê ou está com dor, ou está desarranjado, a coisa não funciona, e as mães exatamente ficam muito angustiadas quando isso acontece. E iniciar o início, né? Na primeira mamada, né? Essa história, quantas vezes eu já acompanhei isso, muitas vezes a enfermeira vai lá e enfia o seio na boca do bebê de uma maneira um pouco violenta, assim, tudo, né? Sem aquele tempo todo de adaptação necessário entre mãe e bebê, né? As orientações que a mãe recebe nem sempre são, não, segue o seu tempo, ele vai encontrar, fortalecendo a mãe para fazer isso, né? Mas como se houvesse uma técnica, uma coisa assim, faz cócega no pé do bebê, enfim, tem muitas coisas desse tipo, né? Bom, mas então os aparelhos atuais, os modos atuais para poder observar essas relações iniciados por esse dispositivo. Hoje nós temos aparelhos tecnicamente mais bem instrumentalizados para fazer isso, né? Bom, desse trabalho, toda a nossa profissão ganhou desse trabalho, né, das primeiras relações ao mundo interpessoal do bebê. Então esse é o livro que ele vai escrever depois. Este livro, O Mundo Interpessoal do Bebê, é onde Stern apresenta a sua teoria do desenvolvimento, é a sua teoria do desenvolvimento centrada nas experiências do self, né? Ele chama a teoria do desenvolvimento dos sensos do self. Então esse trabalho empírico extenso possibilitou a Stern entender como que o self vai se desenvolvendo. A questão que o Stern tinha chega um paciente no consultório e fala como que esse cara chegou a ser quem ele é. E você pode ver isso ao longo do desenvolvimento, em termos de todo o desenvolvimento dos modos de sentir ou de experienciar o self, né? E essas técnicas deram um material empírico excelente para que ele pudesse fazer isso, associado também à sua compreensão das teorias do desenvolvimento psicanalíticas, em especial Margaret Mahler, a teoria do apego, certos aportes de Melanie Klein, né, e toda a sua formação e experiência como analista, e a sua leitura de Winnicott, mas também os desenvolvimentistas cognitivistas, tais como Jean Piaget e Vygotsky, Vladimir Vygotsky, não lembro o primeiro nome dele, né? Mas tudo isso, então, ele coloca aqui, com essa experiência toda, ele constrói a sua teoria do desenvolvimento do ponto de vista do sentido do self, né? Então, esse trabalho, ele apresenta esse desenvolvimento, né? Então, este livro, né, O Mundo Interpessoal do Bebê, tem em português. As primeiras relações, acho que não tem em português, né? Então, com esse mundo interpessoal do bebê, toda a nossa profissão de pesquisadores no desenvolvimento e de psicoterapeuta de família e criança, né, ganhou uma imensa apreciação de quantos bebês, fundado nessas primeiras relações, né, de quantos bebês sabem quão socialmente competentes eles são nos primeiros meses de vida. Isso eu diria que tem mais a ver com as primeiras relações, né? Igualmente impressionante foram os comportamentos intuitivos complexos das mães, a maioria das quais essas mães realizam essas atividades não porque leram um manual ou que refletem sobre o que fazer, fazem isso intuitivamente, né? E este livro foi direcionado tanto para outros pesquisadores que observam bebês, quanto para as mães. Mas seu principal público eram meus colegas psicoterapeutas de família e de criança. Armado com uma imagem mais completa da capacidade de um bebê de interagir com sua mãe, e sabendo que uma mãe
pode fazer instintivamente, o que uma mãe pode fazer instintivamente para manter essa interação em andamento. Tentei imaginar como um bebê vê o mundo e como compartilha isso com seus pais. Isso ele faz um outro livro, que é o Diário de um Bebê, né? Mas entre o Diário de um Bebê e o mundo entre as primeiras relações e o Diário de um Bebê, tem esse livro, O Mundo Interpessoal do Bebê. Tá? Eu percebi que esse novo conhecimento que estávamos reunindo estava nos forçando a mudar algumas das nossas teorias e das nossas práticas clínicas. Retomando a sequência, este livro, As Primeiras Relações, forneceu um material enorme que transformou a prática clínica e transformou o entendimento do desenvolvimento do bebê. E esse entendimento, então, com toda essa outra experiência de Daniel Stern, com a psicanálise e com os desenvolvimentistas, resultou em um segundo livro, O Mundo Interpessoal do Bebê, ou do infante, que é melhor ser colocado, porque o infante é aquele que ainda não fala, e o bebê, né, aí às vezes pode falar, pode já chegar até o seu desenvolvimento. Publicado em 1985, também escrito para um público de profissionais e clínicos, né? Então, deste livro, desses dois livros, surge um terceiro livro, que é o Diário de um Bebê. Okay? Vocês vão vendo as datas aí, né? As primeiras relações é de 77, se eu não me engano, né? Isso mesmo. O Mundo Interpessoal do Bebê é o de 85, quase 10 anos depois, e o Diário de um Bebê, 5 anos depois do Mundo Interpessoal do infante ou do bebê. O próximo passo, para mim, foi colocar ainda mais o mundo interior do bebê. Aqui tem uma questão interessante, que eu já comentei em termos metodológicos, mas eu retomo aqui, e que esse é um aspecto importante para entender a obra de Winnicott. Se você, ao ler a obra de Winnicott, é bem importante que você saiba quando ele está falando do ponto de vista do bebê e quando ele está falando do ponto de vista do observador. A frase clássica, uma das frases clássicas de Winnicott é: o bebê não existe. Né? Essa é uma frase de sentido paradoxal, porque quem vê o bebê e uma mãe, vê o bebê, vê a existência do bebê e vê aquele bebê se relacionando com aquela mãe e aquela mãe se relacionando com o bebê. Ok? Então, do ponto de vista do observador, essa frase não tem sentido. Ok? Outra coisa que essa frase, o bebê não existe, quer dizer, é que o bebê não existe enquanto uma entidade separada, mãe e bebê. Um pouco observador sempre vai ver um bebê com uma mãe. E mesmo quando ele vê um bebê num carrinho, ou separado, um bebê que foi largado na sarjeta e perdido, esse bebê não existe sem outros. Okay? Ele não tem a possibilidade de sobreviver. Então, mas também o bebê não existe, tem um sentido aqui um pouco mais sutil. Para o bebê, ele ainda tem um sentimento de existência um pouco confuso. Né? Ou ele é tudo que existe, ou ele ainda não sabe se o seu dedinho faz parte dele ou não. Né? Então, temos questões assim. Mas essa questão, por exemplo, o bebê não está ainda no mundo da linguagem, não está ainda no mundo onde há relações a três corpos. Isto só do ponto de vista do bebê. E do ponto do observador, você chega num mundo onde já tem linguagem. Você chega num mundo onde já tem relação com outros. E isso é muito importante para poder entender diversas frases ou diversas posições teóricas de Winnicott, ok? Sobre que acabam fazendo uma confusão quando falam que a teoria do Winnicott é uma teoria das relações de objetos? Isso. Então, por exemplo, às vezes se diz isso, porque ele fala do objeto transicional, então vai se dizer que é isso, assim, que então, da mesma maneira como Melanie Klein, Anna Freud, com o desenvolvimento do eu,
essa própria, a ideia das relações de objeto que você pode ver em diversos autores, às vezes se contrapõem os teóricos das relações de objeto e os teóricos das pulsões, né, do objetivo das pulsões e do destino das pulsões, né? Uma preocupação mais com o que acontece com as intensidades e como elas são vividas e como elas são descarregadas e como o que acontece aí, e outro mais focado, seja na relação do eu, seja na relação de como que o eu se relaciona com o mundo, né? E com Anna Freud e Melanie Klein, esse desenvolvimento do campo das relações de objeto e todo o campo da psicologia do self tomou um grande campo, ou ocupou um grande campo do pensamento. E como a noção de relação de objeto é um fundamento do pensamento freudiano, relação oral, relação anal, as dinâmicas de relações de objeto, né? Lá em Freud nós temos objeto. Quais são os tipos de objeto? Autoerótico, narcísico, homossexual, heterossexual. Quais são os modos de relação com o objeto? Né? A dinâmica oral, dinâmica anal, dinâmica fálica, dinâmica genital. Né? Esse é o quadro estabelecido assim. E quando o Winnicott vem e coloca mais um objeto transicional, muitos vão entender, ele está expandindo essa perspectiva. Só que se você olhar bem a relação com o objeto transicional, não é uma verdadeira relação de objeto, porque sujeito e objeto estão misturados. A relação com o objeto subjetivo, com a amálgama mãe-bebê, o bebê mama num seio que é ele mesmo. Não tem um sujeito e um objeto. Então eu diria que isso faria com que a gente não seria levado a dizer que o Winnicott não é um teórico das relações de objeto. Né? Então ele é um teórico das relações de dependência, da relação com o ambiente, do ser estar no mundo, se você quiser, né? Ou até mesmo próximo do externo, do desenvolvimento do self. Poder colocar alguma coisa assim. Mas isso não... Nós temos, olharmos de perto, temos dificuldades de poder caracterizá-lo dessa maneira. Ok? Bom, e ele tem, então, nesse texto, falar o que é o desenvolvimento do ponto de vista do bebê, e é um livro bem interessante, curioso de ver, assim, que é uma espécie de romance sobre a vida do bebê, né? O bebê contando a si mesmo. Né? Então, apoiando-me fortemente nessa ampla base de conhecimento, criei um bebê imaginário, Joy, e construí seus prováveis pensamentos, sentimentos e percepções sobre os eventos comuns em sua vida. Fazendo grandes saltos imaginativos a partir de uma base sólida de informações científicas, escrevi o Diário de um Bebê, principalmente para os pais, para lhes dar um vislumbre sobre o mundo de seu bebê. Né? Esse é o cenário, assim, deste livro. Depois disso, ele escreve, então, a constelação da maternidade. Eu, às vezes, estava traduzindo por constelação materna e me dei conta de que não é uma boa tradução. Porque a constelação materna, às vezes, supõe que quem está no centro é a mãe. E a constelação da maternidade mostra que quem está no centro é o bebê. E a mãe gira em torno disso, com todas as transformações que a mãe sofre. Né? Então, esse livro é escrito assim, com a crescente experiência clínica. Naturalmente, me interessei mais pelas mães e suas histórias pessoais. Fiquei particularmente impressionado com a forma como as esperanças, medos e fantasias privadas de uma mãe afetam sua relação com seu novo bebê. Tornou-se claro que as experiências de uma mãe em sua família de origem desempenhavam um papel decisivo na formação como ela geria subsequentemente com seu próprio filho. Essas observações me levaram a escrever A Constelação da Maternidade, uma visão unificada das psicoterapias pai-infância, pai
pais, né? Parental infantil, né? Novamente escrito para um público de meus colegas profissionais clínicos. Então a gente vê uma preocupação de Stern muito dirigida aos diálogos com os outros psicoterapeutas de família e de criança, né? Isso está constante nas suas falas, isso sempre aparece também, inclusive com as pessoas em relação às quais ele se opõe, com os outros psicoterapeutas, né, de terapia de família. Então é esse cenário que a gente apresentou, com todos esses dados de transformações pessoais, a preocupação materna primária, a preocupação parental primária, a preocupação com a sobrevivência do bebê, a preocupação com você uma boa mãe, não vou ser uma boa mãe, posso ser mãe, não posso ser mãe, todos os conflitos envolvidos aí, né, como que isso muda, e os conflitos não só positivos, às vezes conflitos negativos, né, o bebê me tira da vida, o bebê me coloca numa outra vida, o bebê atrapalha a minha profissão, toda essa discussão de qual é o momento de ter filho, de engravidar, né? Então, tudo isso faz parte de um universo de reflexão e existencial bem importante, né? E deste livro, então, da constelação materna, para este livro agora que a gente vai estar analisando, que é o Nascimento de uma Mãe, né? E esse subtítulo é muito curioso, né? Como a experiência da maternidade muda a sua vida para sempre, né? Então isso é, e então foi Stern falando, então como é que ele chegou nisso, né? Foi o meu trabalho sobre a constelação da maternidade que me levou a uma exploração mais aprofundada do mundo interior da mãe, ou da subjetividade da mãe, talvez seja melhor falar assim. Essa tarefa foi mais fácil do que explorar o mundo interior do bebê, evidentemente, porque nós não temos acesso ao mundo interior do bebê. E o mundo interior de uma mãe, ou a subjetividade de uma mulher, nós temos acesso, né? Porque eu posso ouvir uma mãe falar sobre suas experiências internas, enquanto eu só poderia adivinhar ou supor a experiência interna de um bebê por observação, então, as microfilmagens, né? Quanto mais meus colegas e eu ouvíamos o que as mães diziam, mais convencidos ficávamos de que o mundo interior da mãe é o que guia suas interações com seu filho, seja alimentando, brincando ou cuidando de seu bebê. Estamos começando a entender que a relação mãe-filho, bem como o futuro desenvolvimento da criança, depende em grande parte do que está acontecendo na mente da mãe e é baseado em sua história pessoal. Isso é extremamente importante, mas não é tudo. Nós devemos sempre lembrar que o bebê também é uma individualidade, que o seu corpo é uma individualidade, que os seus ritmos corporais são uma singularidade e que as suas determinações corporais, biológicas, também estão influenciando no desenvolvimento desse bebê. Vejam, por exemplo, a discussão ainda não totalmente acordada sobre a origem do autismo. E as formulações iniciais que nós tínhamos de que o autismo era causado porque a mãe era geladeira com seu bebê. Esta é uma formulação de Kanner sobre o autismo, que depois também foi creditada a Bettelheim, mas essa formulação inicial da mãe geladeira está em Kanner. Como se a origem, a gênese do autismo adviesse totalmente da mãe. O Bruno Bettelheim escreveu o livro A Fortaleza Vazia, né, um livro muito interessante sobre a descrição sobre o autismo. Com esse título você já consegue entender o que é o autismo. Né? Não é, mas é fantástico, né? Ele é ao mesmo tempo sutil, mas de uma profundidade de entendimento, né? Assim, muito feliz esse título. Professor, essa ponderação, né, no papel das variações biológicas e tal, é sua? Não, é atual, não tem nada a ver com nenhuma pesquisa minha. Tá? E são pesquisas no Stern pouco, eu não me lembro, eu não sou conhecedor assim da obra do Stern para saber onde ele falou sobre o autismo. Tá?
precisaria pesquisar um pouco para verificar isso. O que eu sei é que, em especial, ensinado pelo meu amigo Rogério Lerner, que tem muita pesquisa em psicanálise com evidências e muito dedicado ao campo do autismo, nós temos atualmente uma série de marcadores biológicos que encontram singularidades no funcionamento e na constituição do cérebro de bebês que desenvolvem autismo. Há uma certa teoria de que o funcionamento, uma das questões aí colocadas, é que o bebê, uma delas, nós temos o que se chama de neurônios espelho, tá? Neurônios espelho são aqueles neurônios cuja uma das suas funções é repetir aquilo que está acontecendo com o outro, tá ok? Tem a piadinha do português que diz, a piadinha é mais ou menos assim, um português diz para o outro que os peixes são extremamente muito inteligentes, porque os peixes costumam copiar movimentos, de que você coloca um espelhozinho, coloca alguma coisa assim, e o peixe, que é um ser inteligente, copia o comportamento que vai tendo naquilo que ele vai vendo, né? Conforme ele vai reagindo ao espelho, uma coisa assim, tudo, né? E daí o português vai olhar para o aquário e fica olhando para o peixe, né? E de repente o português começa a fazer com a boca. Uma piadinha assim da cópia. Uma coisa que não é piada, mas que é mais interessante que a gente vê, quando a gente está vendo um jogo de futebol, ou um jogo de esporte, alguma coisa, e você está aficionado, de repente você está chutando, se movimentando, como um movimento no filme, ou vendo um filme de terror, né, onde o seu corpo reage a certas coisas que você está vendo, o que copia comportamentos, por assim dizer, né? E isso foi desenvolvido através com macacos, percebeu isso? E nós teríamos dentro de nós um conjunto de neurônios que no seu funcionamento dinâmico, eles são responsáveis por copiar comportamentos e interagir nos comportamentos, né? Eles fazem parte daquilo que o cérebro proporciona como base material para que nós nos relacionemos com o outro, empatia, comunicação, identificação e respostas àquilo que o outro me oferece. E uma das hipóteses é que os bebês que desenvolvem autismo ou esses neurônios não funcionam direito ou têm menos desses neurônios. Portanto, eles interagem menos com a mãe. Okay? E interagindo menos com a mãe, as ações que a mãe faz de comunicação com esse bebê são inócuas. E o bebê, então, em certo sentido, tem menos estímulos e estabelece menos comunicações e permanece mais dentro dele. Uma formulação que o Rogério fez, que também é muito feliz, eu não sei se é dele ou se ele pegou de algum lugar, é que a formulação psicanalítica clássica é: as mães deprimidas produzem bebês autistas, né? Mas a questão é que não é que a mãe deprimida produz o bebê autista, é que o bebê autista deprime a mãe, porque não consegue se comunicar com esse bebê, e uma das suas grandes preocupações de ser mãe falha. E nesse sentido ela deprime, então, em relação à sua própria capacidade de ser mãe, né? Então eu diria que os meios de pesquisa atual tudo fornecem dados sobre o que é essa interação, o que são esses elementos aí, né? Deixa eu entrar aqui. Se eu conseguir. Eu devo? Sim. Como é que eu consigo? Já entrou? Quem tá? Ana, foi você que estava pedindo? Já entrei, obrigada, Tá desculpa. bom. Cortou o cabelo. Desculpa, semana que vem consigo voltar para o horário normal. Obrigada, Tudo viu? bem. O cabelo vai demorar para voltar um pouco, mas Vai. assim,
Tudo bem. Bom, então, inclusive eu acho que com as pesquisas de Stern e com a microfilmagem, nós temos a articulação entre o que ele conseguiu com a microfilmagem e o que essa microfilmagem pode fornecer de imagem de funcionamento cerebral, né? É uma conjugação bem interessante. Dá para entender a comunicação e a falta de comunicação, a sincronia mãe-bebê, né? E talvez estudos que acompanhem o desenvolvimento de bebês e acompanhem o desenvolvimento cerebral, isso tudo só pode, parênteses, para que você enxergue qual é a comunicação não verbal, para que você enxergue, ou melhor dizendo, para que você entenda o que está acontecendo na comunicação não verbal, para que você entenda aqueles gráficos de eletroencefalograma, ou aqueles mapas azuizinhos, vermelhinhos, verdezinhos das neurociências, o sentido disso não é dado pelo fenômeno ele mesmo. O sentido disso vem de um entendimento geral, portanto, vem de uma teoria geral sobre o desenvolvimento. Bom, no caso da neurociência é mais interessante, é mais simples ver isso. Você vai e coloca os eletrodos, todos aqueles capacetinhos, que é como um tipo de eletroencefalograma, e você faz aqueles gráficos. Qual é o sentido disso? Não adianta olhar o gráfico, você entrega para alguém, jamais se você entrega o gráfico para alguém, alguém diz qual é o sentido daquilo. O sentido é a semântica, o gráfico é a sintaxe. Tal palavra, tal outra palavra, tal outra palavra, uma depois da outra. Tal desenho, tal gráfico, tal desenho, tal coisa, uma depois da outra. Tal ação, uma depois da outra. Se aquilo significa aproximação, distanciamento, medo, pavor, alegria, esse é um sentido que não vem dos dados. Dizendo de outro jeito que eu já comentei com vocês, os dados objetivos não têm a capacidade de dar o sentido das coisas. O sentido sistêmico, histórico, o sentido até mesmo pontual. Okay? E a comunhão destas coisas, você quer fazer pesquisas empíricas, quer fazer pesquisas com mães, lares que adotam crianças, okay? O sentido que você vai dar para qual é o comportamento, o sentido que você está procurando, não adianta você ficar olhando 1 milhão de famílias. Se você não tiver teoria, você não vai saber interpretar qual é o sentido colocado ali. Okay? Então, então é esse o cenário, é esse livro. Nós estamos começando a entender, aqui é um certo... Estou dando uma sequência dos livros de Stern, até chegar nesse, o Nasce uma Mãe, e quais são as coisas que nós vamos estudar, que nós vamos ver nesse livro, né? Então, diz Stern, estamos começando a entender que a relação mãe-filho, bem como o futuro desenvolvimento da criança, depende em grande parte do que está acontecendo na mente da mãe e é baseado em sua história pessoal, né? Num certo sentido, o que nós vamos estar vendo aqui é um aprofundamento do que já vimos nas vezes anteriores, talvez um detalhamento do que nós estamos vendo, né? Então vamos lá. Então, esse livro representa a conclusão de uma jornada. Ele, sinteticamente, isso que eu falei, essa sequência de livros, Primeiras Relações, O Mundo Interpessoal do Bebê, O Diário de um Bebê, A Constelação Materna e agora O Nascimento de uma Mãe, né? Este livro representa a conclusão de uma jornada. Eu comecei, diz Stern, explorando as interações entre uma mãe e seu bebê, e depois entrei mais profundamente na vida do bebê, e agora estou mergulhando mais fundo no mundo interior da mãe. O nascimento de uma mãe descreve o mundo interior da nova mãe, torna-se o livro companheiro de diário de um bebê com sua descrição da vida no interior do bebê. Ou seja, o que é tudo isso do ponto de vista do bebê, o que é tudo isso do ponto de vista da mãe, né? São livros complementares, né? Juntos eles formam um quadro completo de dois mundos interiores convergindo nos mesmos eventos, né? É essa a perspectiva que a gente está. Tudo isso é uma preparação
né, para a gente entrar propriamente no livro, né, o Nascimento de uma Mãe. Né? Vamos lá. Então, agora a gente começa a ver passo a passo com isso. Como eu estou tossindo um pouco, eu vou pedir para que vocês leiam um pouco para mim, para que eu possa ir. E eu vou comentando. Né? Acho que você pode ler? Uhum. Se você enxergar, eu vou pedir para você ler também. Então, ok. Este livro trata da experiência interna, muitas vezes privada, de se tornar mãe. De certa forma, uma mãe precisa nascer psicologicamente, assim como seu bebê nasce fisicamente. O que uma mulher dá à luz, em sua mente, não é um novo ser humano, mas uma nova identidade, o senso de ser mãe. Como essa identidade emerge em cada mulher e qual é a sensação desse processo? Há muitos livros sobre os aspectos fisiológicos e práticos da maternidade, mas pouco se escreve sobre o mundo mental, onde a nova identidade é formada. Tornar-se mãe é realizado pelo trabalho que cada mulher executa na paisagem de sua mente. Trabalho que resulta em uma mentalidade da maternidade, um reino profundo e privado da exterioridade. Nem tão privado, né? Porque ele é completamente compartilhado, esse mundo, não só com o companheiro ou a companheira, mas também com as outras mulheres, com o mundo, né? A história de uma mulher, ela ter... É difícil falar assim, mas vou falar, mesmo sendo homem. O tema da maternidade aparecerá na vida de toda mulher. Toda mulher. Mesmo que ela não seja mãe, mesmo que ela ache que ela não é para isso, que ela não quer isso. Tá ok? A primeira coisa, né, é que as mulheres são lembradas todo mês de que elas podem ficar grávidas. Né? Isso é uma realidade biológica. Né? Alguém pode falar, isso é uma realidade biológica, não é uma realidade subjetiva. Mas como desvincular, né, todo mês uma mulher menstrua, né, de que ela pode ficar grávida, de que não tem esse sentido. Ok? Não é só uma questão sociológica, né? É uma questão existencial da condição de ser mulher. Ok? E se tem uma mulher que por acaso não menstruou nunca, por algum motivo, nasceu sem útero, isso aqui, bom, mas existe alguma coisa de que ser mulher está associada no nosso mundo à maternidade. Não que esse é o destino da mulher, não é isso, ok? Mas é um tema com o qual ela tem que se haver na vida, sendo ou não sendo mãe, realizando ou não realizando essa perspectiva. Eu diria que não é a mesma coisa para um homem. Um homem não pode passar a sua vida inteira sem chegar a abordar esse problema. Sobre essa reflexão. Jamais. Ele pode passar a vida sem essa reflexão. Ok? E eu diria que pode até, mesmo sendo pai, né? Aí seria um fenômeno biológico que ele pode passar sem se colocar nessa questão. Eu acredito que com uma mulher, só em situações talvez muito específicas, com uma grande cisão, isso vai ocorrer. Né? Uma mulher psicótica, que não tem a mínima ideia do próprio corpo, que não tem a mínima ideia do que acontece. Mulheres que, por exemplo, têm bebês, estão grávidas, não têm ideia de que aquilo é uma gravidez, ou de que não tem nenhuma relação com o bebê. Né? Então, mas são situações, eu acho que muito mais extremas do que a situação de um homem, que pode engravidar alguém, né? E aquilo não fazer parte da sua vida. Mesmo tendo filho, né? Então, eu lembro de um paciente dizer, com meus filhos, na minha vida não mudou nada. Não teve transformação alguma. Né? Eu diria, qual mulher vai dizer isso? Né? Então, mesmo
mesmo uma mulher que tenha pouca relação, que recuse o seu filho, né? Não acho, a não ser uma mulher extremamente psicótica, ok? Né? Que aí, acho que é um outro registro, mas não vejo como uma mulher pode falar, fazer um enunciado desse tipo. Gravidez não mudou nada na minha vida. Uhum. Bom, então, ok, temos isso, né? O que ele está interessado, num certo sentido, aí, ok, tem as situações todas assim, mas ele vai fazer um foco, vai ampliar na subjetividade da mulher, no que acontece com o seu mundo interno, seus sentimentos de ser mãe, a sua identidade, o seu modo de ser mãe, os seus conflitos, a sua história, com quem que ela conta, com quem que ela não conta, o reviver da relação materna com a mãe, né? Tudo isso vai aparecer, né, nesse momento, né? Você lê para mim? É a mentalidade da maternidade. Essa mentalidade da maternidade não nasce no momento que o bebê dá seu primeiro choro. O nascimento de uma mãe não ocorre num momento dramático e destruidor, mas emerge gradualmente do trabalho acumulado em muitos meses que precedem e seguem o nascimento real do bebê. E às vezes muito antes disso. Nos dois depoimentos que vocês viram, esse aspecto, primeiro, com Teresa. Eu tinha uma relação em casa, puxa, tinha minha mãe. Pô, ser mãe deve ser legal, né? Foi mais ou menos assim que ela falou, talvez esteja simplificando um pouco, mas foi o momento onde ela expressou que reconhecer-se a mãe com uma coisa boa desperta nela alguma coisa em direção a ser mãe, né? E com Lígia, a história de com os irmãos, brincar de Falcon, brincar de ter os seus bebês, né? Então a gente vê, é muito interessante isso, às vezes começa muito cedo, né? A minha filha com 11, né, vive brincando de bebês e coisas assim, tem alguma coisa do mundo materno, já muito antes disso já acontecia na vida dela de brincar de bonequinha, de filho, não sei o quê, e isso não acontece com todo mundo, mas a gestação de uma mãe acontece, às vezes, já muito do início. Por que que algumas... Nós poderíamos dizer isso que tem a ver com quem é a mãe da mãe, qual que é a situação, qual que é a identidade materna, mas eu acho que tem muitos acasos aí na constituição da subjetividade de uma mulher, né? Então, teríamos que ver caso a caso por que que uma mulher começa desde cedo a se preocupar com bebês, filhos e ter essas brincadeiras, e outras não, né? Teríamos coisas a ver assim, mas para algumas começa desde cedo, né? Desde muito cedo. Então, e agora ele coloca uma série de perguntas a serem respondidas. Consegue ler? Perguntas a serem respondidas. O que produz essa mentalidade da maternidade? Como é única para cada mulher, mas também compartilhada por todas as mães? Quais fases dela atravessa? E como é possível identificar as passagens desse imutável novo reino interior e como aprender a navegar por suas águas? Quem exatamente é a mãe? Ela é inerentemente diferente de outras mulheres? Essa pode parecer uma pergunta simples, mas, de fato, pode as hipóteses mais básicas expressas pela comunidade psicológica. Então, o que é interessante, inclusive é interessante para ver como é que uma pesquisa vai se desenvolvendo, é primeiro o que é ser mãe, depois você vai detalhando as perguntas, né? Você vai ampliando o cenário, né? Veja, essas perguntas todas aqui, né, elas, se você quiser pegar estas mesmas perguntas e aplicar para um lar que adota uma criança, né, você vai encontrar um outro cenário, né? Então, ele trabalha com a adoção, né, e crianças que são adotadas por famílias que adotam crianças, né? Nessas famílias, certamente, uma mãe que tem filhos ou que não tem filhos,
tá ok? Estas perguntas para famílias adotivas vão responder uma resposta talvez um pouco diferencial do que estas aqui que nós estamos encontrando, que é uma certa situação saudável e ideal, né? O que é ser mãe. Mas o que é interessante é que, por exemplo, para você, você já tem, se você quer montar um certo questionário amplo do que você vai fazer, você tem direções para entender o que é isso, né? Então, e são essas as questões que a gente... Muitas das teorias do desenvolvimento, elas... Muitas não, eu acho que todas as teorias do desenvolvimento, a princípio, mostram o que acontece num desenvolvimento chamado normal ou saudável. Seja idealizado, seja não idealizado. E é a partir daquilo que é considerado um certo normalidade, padrão, saúde, é que os distúrbios, as patologias, as coisas que dão errado são pensadas, né? Seja do ponto de vista cognitivo, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista socioafetivo, seja considerando o inconsciente, seja não considerando o inconsciente. Você tem essa referência. E a partir dela você vai, bom, e o autista? E todos os problemas de desenvolvimento da linguagem, e o neurótico, e o esquizofrênico, e o paranoico, e o obsessivo, etc. Você vai indo como derivações, desvios ou transformações dessa ideia básica que é a saúde. Inclusive, às vezes se diz que a psicanálise, uma crítica feita à psicanálise, era que ela construiu toda a sua teoria em cima de gente doente. De que ela patologizou a compreensão da vida psíquica, né? E que nós não teríamos, então, a partir da psicanálise, uma teoria do que é a normalidade ou a saúde. Ao que Freud responderia, claro, porque não existe a saúde, empiricamente. Só existem modos de formação, somos todos neuróticos. Freud devia ter completado, na melhor das hipóteses, né? Alguma coisa assim. Mas isso, então, são críticas relativamente ultrapassadas, mas importantes, porque quando Anna Freud faz uma teoria do desenvolvimento da sexualidade, uma teoria do desenvolvimento do eu, quando Daniel Stein faz uma teoria do desenvolvimento dos sensos do eu, e quando Winnicott faz uma teoria do desenvolvimento da dependência, ou teoria do desenvolvimento do ser, são teorias da saúde, do que deveria acontecer em geral. Certo? E depois de ter essa teoria que você vai ver, então, se acontece nas situações em que há o desenvolvimento de tais e tais sintomas, ou de tais organizações psicopatológicas. Okay? Então, vamos ver aí, o que é aqui também interessante nesse texto de Stern, é que nós vamos ver, há uma outra teorização, certo? Mas ele é, eu acredito, um meio caminho entre o fato puro, a descrição singular e a descrição universal, né? Ele é um meio caminho disso, sendo que algumas dessas formulações muito próximas da experiência já são descrições universais. Por exemplo, o triângulo que a mulher vive deixa de ser o triângulo edípico e passa a ser um dos triângulos que a mulher vive quando o bebê nasce, eu, minha mãe e meu bebê, né? É uma outra triangulação existencial, socioemocional, né? E eu diria que nessa triangulação, até que fica evidente que não é a sexualidade que está em jogo. Né? São outros modos existenciais, são outras questões, são outros problemas, ou até mesmo as excitações de vida são de outro tipo, não as excitações sexuais ou as excitações eróticas. Okay? Né? Então, ele refere tudo isso à sua clínica, a essa longa experiência, né? E aqui eu não tenho a mesma experiência que ele, e isso é uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que talvez eu não consiga transmitir nem apreender com a multiplicidade de detalhes e de intensidade que ele percebe, né? Isso é uma desvantagem.
A vantagem é que eu não estou tão próximo do fenômeno, eu posso ver isso de uma maneira mais distante e, portanto, posso enxergar coisas que só a distância pode fazer enxergar. Ok? Então, agora ele começa a introduzir como é que isso vai acontecendo. Esse ponto aqui, ser mãe era uma atividade a mais na vida da mulher, como se você tivesse, a mulher segue a sua existência, tem um momento em que ela é mãe, você acrescenta aquilo como um Lego, um pendrive, né, na vida da mulher, tem todas essas, né, e depois retirou o pendrive, fica ali alguma coisinha e segue, mas isso como se fosse só uma função anexada. E ele vai chegar à conclusão de que não é bem assim. De que, digamos, usando a analogia do pendrive, esse pendrive acaba ficando, não sai mais do contato. Começa a fazer parte da existência da mulher, a maternidade. Né? Você lê para mim? Ser mãe era uma atividade a mais na vida da mulher. Durante a maior parte deste tempo, eu considerava uma mãe como uma mulher com uma responsabilidade adicional que exigia novas ações e reações. De fato, ela teria que desenvolver um novo repertório de sentimentos e comportamentos quando tivesse um bebê. Mas minha convicção era de que ela permaneceria essencialmente a mesma mulher que era antes do nascimento do bebê. De novo. Acreditava-se que a mentalidade de uma pessoa era estabelecida para toda a vida. Isso tem, então, toda a história de que, como que ele vai dizer que, bom, antes eu achava que era um acréscimo, mas, e que a mentalidade, o ser fulana, ser mulher, era alguma coisa que vem acontecendo ao longo do desenvolvimento, todas aquelas primeiras fases descritas por Freud, a chegada na adolescência, a consolidação, por assim dizer, da personalidade, né? Inclusive a consolidação da escolha dos objetos de amor, e isso estabelece para sempre o que é a sua personalidade, mais próximo ou mais distante de uma perspectiva estruturalista, mas essa era a mentalidade, ou a personalidade, ou quem era você, estabelecido assim. E depois o que acontece na vida são acréscimos, peças de Lego, coisas que são anexadas ali, né? E é isso que ele percebe que não é bem assim, né? Que há transformações mais profundas ou mais estruturais, né? Então, acreditava-se que a mentalidade de uma pessoa era estabelecida para toda a vida, continua lendo para mim agora, né? Tanto os membros masculinos quanto femininos da comunidade de psicólogos confiavam nessas concepções tradicionais, aceitando-as nos seus trabalhos com a vida. A maioria das teorias psicológicas é baseada em princípios gerais que se aplicam a um amplo espectro de pessoas e as formas como suas mentes, subjetividades, funcionam. Na busca por regras gerais, os psicoterapeutas acreditaram que todas as pessoas têm uma organização psíquica básica, uma mentalidade que explica esse comportamento. Acredita-se que a mentalidade de uma pessoa tem uma origem. Então, isso que eu coloquei para vocês, acreditava-se isso. O que nós vamos ver, que ele vai apontar, é que ele percebeu que não é assim no caso da maternidade. Uma outra coisa que aparece aí, sutil, que ele usa sempre a mentalidade, a mente, né, que é um modo de se referir ao mundo psíquico, né? Então, os neurocientistas falam da mentalidade, da mente, a mente, a mente. Em Freud vocês vão encontrar vida psíquica. Em Winnicott vocês vão encontrar a natureza humana, né? E talvez em outros autores, em outros lugares, mais próximos franceses, aí a questão das subjetividades. Eu prefiro subjetividade, que é um termo mais amplo, e também porque em Winnicott, o Winnicott faz uma distinção entre modo de funcionamento mental e o psiquismo, aquele texto, a mente, a sua relação com o psiquessoma, onde ele diz que a mente é um modo específico de funcionamento desta unidade chamada psiquessoma. Para entender um pouquinho isso, eu diria que a mente faz relações entre as coisas, causas e efeitos, junta uma coisa com a outra. A mente faz relações. Mas nós temos coisas no nosso pensamento que são mais do que relações. Está quente, puxa, vou dormir na rede. Né? Essa sensação de torrar ao sol na Bahia, né? Ou
estou dando um exemplo assim, elas não são exatamente relações mentais, conclusivas, cognitivas, causais, assim. Nesse sentido, então, nós teríamos aí uma distinção sutil entre o que é a mente e o que é o pensamento ou a psique, de um modo mais amplo. Fecha parênteses, isso dentro de Winnicott. Fora de Winnicott, quando você vai conversar com um autor tipo Peter Fonagy, que produz, sei lá, uma teoria da mentalização como prática clínica, o próprio Daniel Stern falando sobre a mente, às vezes a obra de Freud, eu trabalho sobre obras completas sobre a mente, alguma coisa assim, das obras completas de Freud, isso não faz sentido, porque a mente está sendo considerada como o pensamento de um modo geral, tá? São sutilezas assim, e então quando nós estamos falando mente aqui, quando o Daniel Stern está falando da mundo interior, a mente da mulher ou da mãe, é essa subjetividade, em termos gerais, ok? Né? Ok. Então, continuando, né? E essa mente seria a nossa personalidade, né? Essa vida psíquica, aquilo que organiza o nosso modo de estar no mundo, né? Por isso, veja, aqui tem um trabalho meu um pouco mais detalhado, né? Que, no certo sentido, é explicar o que é a mente, o que é mentalidade aqui para Daniel Stern, e eu sou mal intencionado, na verdade. Eu tenho outras intenções, que é tudo isso para quando eu trabalhar em Winnicott, poder fazer a distinção entre soma, psique e mente. Né? Então, é um trabalho, mas que eu estou aproveitando. O primeiro trabalho, às vezes, que a gente faz é conseguir ir em um autor e ver o que ele está falando. Né? Mesmo, independente de você concordar ou não com ele. Continua. A mentalidade é aquilo que organiza a existência. A mentalidade é o que ajuda cada um de nós a organizar nossa vida mental. Nossa mentalidade determina o que consideramos mais importante, o que somos mais sensíveis e o que notamos ignorar da situação. Ela dita o que achamos agradável e excitante, assustador ou chato. Afeta as escolhas que fazemos e nossa tendência de agir de uma maneira em vez de outra. Nossas mentalidades organizam nossas vidas mentais para nos tornar os indivíduos coerentes que somos. Dizendo agora de uma outra maneira, o que nós estamos chamando de mentalidade aqui corresponde a, por um lado, o nosso mundo interior, a nossa vida psíquica, que Freud vai dizer que nada mais é do que um conjunto de representações, né? Nós temos o corpo, as excitações corporais e as representações disso. As pulsões são aquele a representação do que acontece no corpo, né? E tem a pulsão é uma força psíquica e não exatamente uma força biológica. Okay? Isso é identificar o que seriam os elementos, digamos, eles são abstratos, uma representação não ocupa lugar de extensão como corpo, mas é um elemento, vamos dizer assim, entre aspas, material. O sentido de cada representação, o sentido de cada ideia, o sentido de cada vivência é o que faz parte da nossa vida psíquica. Ela não é só uma ideia. Novamente, a relação com a neurociência. Vamos supor que eu diga a palavra celular. E eu tenha mecanismos para verificar o que acontece no detalhe do seu cérebro, no detalhe das suas sinapses, no detalhe dos seus neurônios e conjunto de sinapses, e como que esse estímulo físico celular, esta voz, este som, chega até os seus ouvidos, chega até os seus olhos, e eu poderia acompanhar, né, todo o caminho material da informação que chega até você. Ok? E fazer esse percurso todinho dentro do seu cérebro, o mais complexo que ele seja. Ok? Vamos supor que eu não consigo isso ainda hoje, mas consigo muita coisa em relação a isso. O sentido do que é o celular, você não vai enxergar aí. O sentido do que é o celular é individual, social, é compartilhado. Então todo mundo sabe que isso aqui é um celular, mas o que é um celular para você? Ok?
dependerá dos seus processamentos. Esse sentido agora eu vou fazer uma distinção que lá nas aulas de neurociência vai ser importante para mim, mas aqui também vai ser interessante. A diferença entre a sintaxe, como é que as representações lidam uma com as outras, uma determina as outras, dado o complexo de Édipo, como é que é o complexo de castração, como é que é a identificação com o pai, como é que é a identificação com a mãe, a sintaxe das representações, a dinâmica das representações e o sentido dado a essas representações, o sentido dado àquilo que é vivido, ok? E o que nos... Às vezes essas coisas aparecem juntas aqui. Então nós estamos vendo que são todos esses elementos, mas o importante central que nós precisamos entender e que é a base dos tratamentos psicoterápicos e a base do tratamento psicanalítico é o sentido dado às experiências vividas, o sentido dado aos afetos vividos. Ok? Então esse é o elemento central das psicoterapias, né? E que fica conosco. Okay? E no caso aqui, a experiência de ser mãe é uma experiência afetiva, e essa experiência afetiva, digamos, dá uma outra tonalidade para toda a sintaxe do que é a experiência vivida pela mulher até um momento em que ela se torna mãe. Ok? Uhum. Continuando. A maternidade era vista como uma ligeira modificação da mentalidade já existente na mulher. Dependendo da orientação de um profissional de saúde mental, ele ou ela se referirá a um complexo genético ou a uma personalidade segura ou insegura, ou a um caráter dependente ou independente, e usará essas teorias para ajudar uma pessoa a entender sua própria mentalidade. No entanto, independentemente da teoria que se adere, nenhuma delas a maternidade é vista como algo além de uma ligeira variação da mentalidade já existente. Ninguém pensava que a vida mental de uma mulher pudesse mudar fundamentalmente com a chegada de um bebê. Ele está discutindo com o enquadre, na sua época, das psicoterapias infantis, ou de criança, né? De família de criança. Né? E aí, então, ele percebe que não é bem assim. Né? Ele percebe que ser mãe não é uma função anexada a uma equação maior. Ele percebe que ser mãe é uma transformação, né? Mas eu gosto, vou usar uma metáfora que eu já usei para outras coisas, mas suponha que a sua personalidade enquanto mulher seja um copo d'água, né? E quando você se torna mãe, eu pego um copo de vinho e jogo naquela água. Nunca mais você vai separar aquela água daquele vinho. E aquilo faz parte da existência. Essa metáfora é boa porque ela mostra que não é alguma coisa anexada a uma parte da mulher. É uma coisa que transforma a existência como um todo. Né? Lê para mim. Observação. Tornar-se mãe produz uma nova mentalidade na mulher. Eu acreditei nisso por muitos anos, até que minha coautora, que também é minha esposa, me ajudou a perceber que os modelos psicológicos tradicionais não acomodavam a inclusão da maternidade na mentalidade de uma mulher. Foi uma percepção simples, mas com implicações profundas para a produção da saúde mental, bem como para cada mulher que entra no mundo da maternidade. No processo de se tornar mãe, percebi que uma mulher desenvolve uma mentalidade fundamentalmente diferente da que tinha antes. E entra em um reino de experiência desconhecida para as não-mães. Não importa quais sejam os motivos anteriores da mulher, suas vulnerabilidades e reações emocionais. Quando ela se torna mãe, por um tempo, operará a partir de uma mentalidade totalmente nova. Essa mentalidade materna empurra sua vida mental pré-existente para o lado e avança para preencher o centro do palco de sua vida interior, dando-lhe uma constituição completamente diferente. Então, eu acho que este reconhecimento tem muitas consequências, esse tipo de percepção. Uma que nós estamos vendo, a gente fala meio de lado, assim, mas é o lugar
das pulsões, o lugar da sexualidade. Começa a haver um descentramento. Ou começam a aparecer problemas que não são deste tipo, né? Então, aqui o modelo de ontologia, ou melhor, o modelo de homem e o fundamento dos problemas do homem não advém mais com essa perspectiva, ou não advém apenas do problema da administração das pulsões nas relações interpessoais, ou administração das excitações sexuais ou eróticas nos relacionamentos interpessoais. Aparece um outro conjunto de problemas que não é dessa natureza. Logo, você tem que fazer uma mudança na teoria grande. E isso, lembrando um percurso que Stern faz, eu não sei se eu já passei esse vídeo para vocês, ele dizendo que toda a história da psicanálise pode ser contada em função dos pacientes que foram atendidos. Então, a clientela de Freud eram pessoas adultas, jovens adultos, inicialmente mulheres, jovens, adultas, neuróticas, com problemas de administração da relação interpessoal, né, onde a sexualidade tinha uma importância muito grande e representava um conflito muito grande. Quando de atender histéricas, a psicanálise começou a atender crianças, isso já se reconfigurou. Quando começou a atender borderlines e pacientes psicossomáticos, psicóticos, também se reconfigurou, né? E ele diz, com atender a mulher nesse momento em que ela se torna mãe, depressão pós-parto, psicose pós-parto e todos os conflitos aí envolvidos, também mudou. O que mudou? A compreensão dos fenômenos e, portanto, a teoria sobre a vida psíquica, sobre o desenvolvimento da vida psíquica. Logo, o método também muda, porque as necessidades dessas pessoas são diferentes. Então, são essas transformações que a gente está assistindo. E quando ele percebe, então, que ser mãe não é uma função que se anexa a uma mulher, mas é uma reformulação do modo de ser no mundo, né, nós temos uma grande mudança na teoria e na prática clínica e na teoria do desenvolvimento. Ok? Então, essa história de que ele vai concluindo, ser mãe é um novo modo de ser. Né? Para mim, a singularidade da mentalidade materna foi uma revelação. Mas, de muitas maneiras, agora parece quase ser simplesmente um tempo. Afinal, ao se preparar para se tornar mãe, você está enfrentando uma experiência diferente de qualquer outra pessoa. Quando você tem um bebê, ele determinará por um certo período de tempo, você pensa, você faz ele influenciará seus sentimentos e ações. E até mesmo intensificará seus capazes. Pelo filho, redirecionará por suas preferências e prazeres, muito provavelmente realinhará alguns de seus valores. De uma maneira surpreendente, influenciará todas as suas relações anteriores e fará com que você reavalie suas relações mais próximas e redefina seu papel na história de sua própria família. Primeira coisa que salta aos olhos, talvez aqui, eu diria, não é tanto o ser mãe, mas é que ele está escrevendo para essas mães. Então esse é um livro não dirigido para os terapeutas, ou só em segundo plano. Ele está informando para essas mulheres que se tornaram mães, que ele as entende. Não é que ele está informando para essas mães o que é ser mãe. Ele está falando, eu vejo você. E se você se sente vista por mim, então você pode se sentir vista por outros. E pode, inclusive, requisitar ser vista daquilo que você é. Veja, então, esse conjunto de transformações, eu usei a metáfora, se a sua personalidade, se a sua mentalidade, se o que você era um copo d'água e você joga um copo de vinho, tem que melhorar um pouquinho essa metáfora. Porque quando o bebê nasce, a água
se torna bem vinho. E depois, com o tempo, digamos, você vai ficando um vinho rosé. Né? No sentido que as intensidades vão mudando. E em momentos em que seu filho estiver doente, ou em momentos em que você toca o telefone e você atende a seu filho, né, as intensidades voltam a funcionar. É uma situação mais dinâmica do que só essa analogia que eu fui apresentando para vocês. Mas temos que ver, então, mais nos detalhes, né, o que está acontecendo, como é que isso é vivido, né? E é interessante que ele também vai falar que isso, apesar de ser vivido, não é muito falado, ou não é muito reconhecido, ou não é muito visto, ou não é dada muita importância, né? Continuando. Não sobra tempo para cuidar de vida disso. Como mãe, você dará à luz necessariamente a mentalidade materna, que por um tempo agirá como uma estrela do norte, orientando o seu caminho de vida. Um comentário, esses títulos em negrito fui eu que dei, tá? E isso não está no texto de Daniel Stern. Maneiras que eu encontrei de sintetizar um pouco cada um desses slides, né, para que a gente pudesse, de uma visão, assim, entender o que está sendo colocado. Né? Isso não é meramente uma reorganização de sua vida mental, mas uma organização totalmente nova que vestirá o lado da anterior, provavelmente a influência geral. E tudo isso acontecerá dentro de sua mente, enquanto fora, na sua vida objetiva externa, física, você estará aprendendo a lidar com um conjunto igualmente novo de tarefas, tais como alimentar, nutrir, brincar, colocar para dormir e começar a amar este novo ser humano. Não é de se admirar que a paisagem interior da mãe tenha sido pouco explorada e desfrutada. As mães mal têm tempo para identificá-la nas outras. Um pouco pelo... Digamos que uma mãe, eu acho que ela não fica pensando o tempo todo, refletindo sobre o que é ser mãe. Ela tem muita coisa a fazer para cuidar do seu bebê. Tá ok? Ou tem muitos conflitos a lidar, né, sobre o que é isso. Então, esse trabalho reflexivo geralmente não tem lugar. E se você não chamar a atenção para ele, né, isso fica, digamos, quase que recalcado ou reprimido em termos do campo de preocupação e de entendimento do que é essa situação e do que está sendo vivido. Posso contar uma? Sim. Eu tenho 2 enteados e 2 filhos. Uhum. 3, e aí eu saí de uma das primeiras aulas aqui, em agosto, eu fui encontrar todo mundo para almoçar, e comentei, né, eu estava na aula de 11, perguntou, mas aula? Né? Como é que você sabe? E, estava numa aula que é para a gente conversar, a gente está entendendo o que acontece com uma mulher quando ela se torna mãe. E ele que acompanhou, né, o falou, isso é fácil, ela não consegue fazer mais nada. Ela vai dormir e chora, ela vai comer e chora, tem que pegar no colo. Ele estava no meu colo, comendo daquele jeito, comer coisa picada já. Não passa, você inteiro aqui conversando sobre isso. Não, mas é isso, é interessante, é uma percepção muito precisa. Realmente ela não tem nem para pensar. Nem para pensar. Alguém está falando algo? Deixa eu fazer. Aqui eu ouvi um barulho, não sei se alguém quer perguntar. Alguém quer participar dessa chamada? Acho que já está participando, né? Alguém está querendo perguntar alguma coisa aqui, gente? Deixa eu ver se tem. Acho que o microfone de alguém abriu sem Não, querer. tudo bem, tá? Continuando, então. Mas isso... Enfim, isso aqui é uma espécie de abrir um universo de pesquisa e de entendimento, né? O que eu acho muito interessante é que isso é útil não só para os psicoterapeutas. Isso é útil para as famílias, para as mulheres, para as mães, para as relações conjugais, para as relações familiares, né? Então, você tem uma experiência que é ser madrasta e ser mãe, né? São 2 tipos de maternidade, a própria Lígia estava comentando esse tipo de coisa. Tem diferenças sutis e sutis profundas. É curioso isso assim. Né? Continuando aqui. Uhum.
mãe está sempre presente, mas nem sempre ocupa o papel central da existência materna. Como mãe, ouvindo isso pela primeira vez, você pode perguntar: essa mentalidade vai durar toda a minha vida? Na minha experiência clínica, vejo que ela dura durante toda a vida de uma mãe, mas não ocupa sempre o centro vital. Após o nascimento de um bebê, a mentalidade materna preencherá a vida de sua mente, determinando imediatamente seus pensamentos e comportamentos. Sua organização mental interior é simplesmente empurrada para o segundo plano. Por quanto tempo, isso depende de cada mulher. Ela pode dominar por várias semanas, vários meses ou muitos anos. Muitas vezes, realidades práticas e financeiras, como a necessidade de voltar ao trabalho, desempenham um grande papel na determinação de quanto tempo essa mentalidade mantém-se no centro do palco. Sim, me lembra a frase de um filósofo: esse mundo é muito variado. Então, há muitas maneiras disso. Aliás, essa frase é curiosa. Eu não sei qual é um filósofo daqui do Instituto de Filosofia, mas ele estava dando uma aula sobre Foucault. E ele estava falando sobre Foucault, e Foucault tinha toda a questão com a homossexualidade lá, tudo ele ia falar que esse mundo é muito, e ia falar, viado, né? Mas ele se sentiu muito mal, se sentiu politicamente incorreto, falou: esse mundo é muito variado, viu? Isso ficou uma blague, ficou uma piada assim, em relação a isso. Mas este modo de ser mãe, então nós não temos um protocolo. Nós temos variações em relação a isso. Agora, o fato de termos variações, né, não significa que isso não tenha uma diferença grande, não seja... nós não temos uma certa base de referência para falar sobre o que está acontecendo. E é isso que esse livro faz. Ele dá certos nortes, certas diretivas, aponta para certos acontecimentos, né, não desejando ou não apontando para que o fato... Acho que eu tô... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Mais um pouquinho, eu quero terminar esse item, né, antes de a gente... Continua para mim. A vida continua, mas a mãe da mulher está sempre presente. Conforme as realidades práticas da vida exigem mais de sua atenção, a mentalidade materna recuará. Portanto, a mentalidade materna nunca desaparece. Ela espera nos bastidores, pronta para vir à tona novamente, sempre que necessário, como quando seu filho está doente, em apuros ou em perigo. Quando seu filho precisa de você, você reagirá como mãe, independentemente da idade da criança. Então isso é grande, não só grande variação, como a presença dessa história. Para finalizar a aula de hoje, eu vou lembrar um episódio que ele mesmo conta, que é o que acontecia num anúncio de televisão que aparecia, eu pensei que eu lembrava que era na Alemanha, mas é em Nova York, né? Então, passo o próximo slide, eu pedi para você ler para mim. Isso dá uma perspectiva muito clara do que é essa requisição, essa chamada, que não chama uma função sua, ela te chama você inteira sendo mãe. Ela muda a sua configuração existencial naquele momento, né? É uma coisa extremamente poderosa, né? Você sabe onde os filhos? O anúncio de televisão mostrado todas as noites às 10 horas em emissoras de Nova York, Suzana, dizia simplesmente: são 10 horas, você sabe onde estão seus filhos? Estou convencido de que naquele momento, praticamente toda mãe ouvindo essas palavras pensou em seus filhos, não importa se esses filhos tinham 40 semanas ou 40 anos de idade. Naquele momento, a mentalidade materna avançou para recuperar o centro do palco, pronta para entrar em ação se necessário. Então, isso. Ok. Chegamos nesse ponto de entendermos que aconteceram e acontecem grandes transformações. Então, na nossa próxima aula, eu continuo desse jeito lento, comentando passo a passo, seguindo o texto externo, e vamos ver todas essas transformações
que acontece no momento do parto, um pouco antes, um pouco depois, os cuidados iniciais, as triangulações, a preocupação com a sobrevivência do bebê, a preocupação com sou ou não sou uma boa mãe, né? Todos esses elementos envolvidos, inclusive depois das transformações sociais que estão aí envolvidas. Ok? Então, nós estamos indo agora nesse último texto de um modo mais lento, né? Onde a gente vai lendo, vendo o que ele fala, comentando, agindo, lembrando, podendo trazer a própria experiência, né? Nós vamos colorindo o que ele está colocando com os nossos sentidos, com as nossas experiências, né? Sejam com as experiências vividas, sejam com as experiências lidas ou vistas com os nossos pacientes e com as outras pessoas, né? É isso que a gente vai vendo, tá bom? Né? Por hoje, ok. Eu vou mandar para vocês este PowerPoint, o livro de Daniel Stern e os capítulos que eu tenho em separado. Eu acho que esse livro não está traduzido, mas talvez eu tenha uma tradução desses tradutores automáticos. Se tiver, eu mando para vocês também. Tá bom? Perfeito, gente. Legal. Alguém, vocês que estão online, tem alguma... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Quem está online tem alguma pergunta, alguma intervenção a fazer? Não, né? Não, Ok. professor, obrigada. Deu tudo certo, Tá bom. deu para ouvir bem. Perfeito, né? Com esse microfone de lapela ficou melhor agora? Ficou bem melhor, deu para Ótimo. ouvir melhor. Maravilha, então. Então, assim, seguimos, vou mandar o material para você. Tá bom? Legal.